noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma Noite da Esperança, da IPI Vila, da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Carrão. E o tema de hoje, nós estamos estudando em outubro as crianças, né? Tivemos aí no dia 12 o Dia das Crianças e a série de outubro é Como Criança. E hoje nós vamos estudar sobre pequeninos jardim do reino. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmos, no capítulo 92, e nós vamos ler os versículos 13 ao 15. Salmo 92, versículos 12, 13, 14 e 15. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Irmãos, quando olhamos para uma igreja cheia de criança, nossos olhos se alegram, não é mesmo? É como se nós víssemos o próprio cuidado de Deus florescendo entre nós. Cada criança é uma lembrança viva de que o Senhor continua plantando e cultivando o seu povo. Mas para que esse jardim cresça saudável, todos nós, pais, professores, líderes e toda a comunidade da fé, nós precisamos estar enraizados na palavra. A igreja será um ambiente seguro e fértil para o crescimento espiritual dos pequeninos somente quando vivermos em comunhão com Deus, testemunhando com a vida aquilo que ensinamos com os lábios. Nessa parte, dos versículos 12 ao 15, nós temos a prosperidade dos justos. E esse cântico, né, o Salmo 92 é um cântico de gratidão e louvor pela fidelidade do Senhor. Ele celebra os grandes feitos de Deus, ele fala da derrota dos ímpios, ele exalta o Senhor como um verdadeiro juiz. E no final do versículo 12 ao 15, ele trata da prosperidade dos justos. E nós temos que olhar a igreja como um jardim, como um local que cria justos, que vai cuidar das crianças para serem justas, né? E esse salmo ele faz um contraste belíssimo do justo contra o ímpio. Olha que maravilha. Nos versículos 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O que é a palmeira, o que é o cedro? São árvores fortes, né? São árvores viçosas. E ele está falando dos justos. Só que no versículo 7, ele trata do ímpio. E daí nós temos um comparativo aqui. O ímpio, ele é tratado aqui no versículo 7 como se fosse uma reflexão. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Olha isso, os justos, lá no versículo 12, ele é comparado à palmeira e ao cedro, que são árvores fortes. E o ímpio aqui, ainda que exista muito, ele é comparado como um mato, um matinho, uma erva, que ainda que floresça, serão destruídos. Olha que contraste maravilhoso, para facilitar o nosso entendimento. A erva, ela nasce rápida, ela cresce rápido, mas logo seca, logo é destruída. Já o cedro e a palmeira crescem lentamente, porém se torna forte, firme e duradouro. Assim a diferença entre a falsa prosperidade dos ímpios e a firmeza dos justos. O segredo aqui está no verso 13. Por que que o justo ele tem essa prosperidade? Por que que ele é como o cedro e como a palmeira? O versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Né? A vitalidade do justo não vem de si mesmo, não vem da gente. Vem de estar plantado na presença de Deus. É exatamente essa a nossa esperança para as crianças, já que a igreja é um grande jardim, que elas cresçam plantadas na casa do Senhor. Elas não são ervas passageiras, não são matinhos que vão secar logo, né? Elas são plantas escolhidas
cuidadosamente plantadas por Deus para florescerem à sombra da sua graça. A igreja, portanto, é um jardim do reino, onde o Senhor cultiva a fé do seu povo, especialmente dos pequeninos, né? Em Isaías 60, versículo 21, diz o seguinte: todos seus filhos serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos. Que alegria é a gente saber que na igreja, como nosso jardim para os pequeninos, o Senhor é o grande jardineiro. Olha esse versículo: por mim plantados, obra das minhas mãos. Nós, irmãos, eu, você e nossos pequeninos, nós fomos plantados por Deus para sermos justos. Em 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9, você vai ver que nós somos chamados de lavoura de Deus, nós somos a plantação. Num jardim maravilhoso tem um pomar, tem uma plantação, e eu enxergo a igreja como esse jardim maravilhoso. Em João 15, no versículo 1 a 5, você vai ver que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então nós temos que ter sempre em mente que nesse jardim, onde estão nossos pequeninos, que nós temos que ter o devido cuidado para que eles cresçam e possam se tornar palmeiras e cedros fortes no Líbano, que Deus, o nosso Senhor, o Pai, é o verdadeiro agricultor. Mas eu queria fazer uma pausa aqui no Salmos 92, nos versículos 12 e 13, para tratar um pouco da responsabilidade dos pais, tá? É só uma pausa. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz o seguinte: Paulo nos lembra o seguinte: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo fala pais, mas eu entendo, essa obrigação aqui é para os pais, tá? Mas no princípio e na essência a gente pode se aplicar a todas as pessoas que têm responsabilidade espiritual sobre os pequeninos. Pais, mães, avós, professores, líderes, tá? Existem famílias que, infelizmente, por razões diversas, uma criança muitas vezes não é criado pelo pai ou pela mãe ou por nenhum dos dois. Às vezes é criado por uma avó, às vezes é criado por um tio, às vezes é criado por alguma outra pessoa que não tem laço sanguíneo. Mas as crianças, elas são responsabilidade de quem as cria, né? Elas não vêm, por exemplo, sozinhas às igrejas. Geralmente é o pai que tem que trazer. Então, eu entendo que esse versículo, em seu princípio e sua essência, pode ser estendido a quem é o responsável pelas crianças, né? A segunda parte, ela diz: criai-os na disciplina. Então, se elas são trazidas para a igreja, elas são guiadas, elas são acompanhadas. E quem as traz, assume diante de Deus um dever de cuidar, não apenas do corpo, mas também cuida da alma. A palavra criar, no original aqui, é a ideia de nutrir, de alimentar, de ajudar a florescer. Isso combina perfeitamente com a imagem do jardim que nós estamos estudando. Os pais irresponsáveis são os jardineiros do coração. Cultivam virtudes, removem ervas daninhas, conduzem o crescimento dos filhos na presença do Senhor. Deus é o grande agricultor, nós somos cooperadores, nós também somos agricultores no cuidado com as crianças, porque nós cooperamos com o trabalho do grande agricultor. E esse texto aqui de Efésios, ele trata de dois instrumentos para os pais, ou os responsáveis. O primeiro instrumento é a disciplina. O texto diz: criai-os na disciplina. O que é a disciplina, gente? Disciplina é um treinamento diário, né, do caráter cristão. Nós temos que ser disciplinados em muitas coisas nas nossas vidas. E na vida cristã, no relacionamento com Deus, nós temos que ter disciplina de não deixar esfriar o relacionamento com o Senhor. Nós temos que estar constantemente orando a Deus, louvando, buscando Deus, agradecendo, para que Deus se alegre nesse relacionamento e a gente também se alegre com o relacionamento com Deus, lendo a palavra, orando. E nessa convivência, a criança, ela vai aprender através do exemplo, né? Porque a disciplina é um treinamento diário. Eu lembro quando eu via meus pais, meus avós, isso foi um ensino na minha vida. E eu creio que isso é para toda criança que vive num lar cristão, ver os exemplos dos pais nesse relacionamento, nessa disciplina. Acordar de domingo é difícil na infância, mas quando você se torna adulto, isso é um prazer, é uma bênção.
Semana que eu não vou na igreja de domingo, que eu não tenho a comunhão com os irmãos, que eu não vejo a palavra, eu falo, nossa, eu tô com aquela falta de comunhão. Mas porque eu já estou disciplinado nisso. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito sono. Mas graças à disciplina da criação dos meus pais, eu aprendi a amar esse jardim maravilhoso, que eles mostraram a vida e o caminho que deve ser seguido, né? Olha que maravilha quando fala da Bíblia. Botar a Bíblia para a criança ler muitas vezes pode parecer uma disciplina. Vai ler a Bíblia, você para o joguinho. Mas isso pode, com o tempo, com a disciplina, isso pode se tornar um prazer. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, se você ler os versículos 6 e 7, olha o ordenamento que o povo de Deus recebeu. Estas palavras as ensinarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho. O que ele quer dizer aqui? Sempre, a todo momento, na hora da mesa, na hora da sala, sempre falando das histórias da Bíblia, para que isso seja a rotina, o cotidiano da criança, para que seja uma situação de familiaridade. O Salmo 144, versículo 12 diz que nossos filhos sejam como plantas viçosas na sua juventude. Tem tudo a ver com o ensino nosso do jardim, ser plantas viçosas na juventude, né? E a segunda ferramenta que o versículo de Efésios traz, além da disciplina, é a admoestação, ou seja, é uma correção verbal, mas amorosa e amorosa. É um conselho firme. Admoestar é aconselhar, com amor. É um alerta que desperta o chamado ao arrependimento. É olhar para uma criança com amor, com ternura, com responsabilidade e muitas vezes dizer: filho, isso não agrada a Deus, não agrada o Papai do Céu, não agrada o Senhor. Os professores, os responsáveis têm essa ferramenta que está na palavra de Deus. Em Colossenses 3,16, diz, ensinando e admoestando uns aos outros com sabedoria. Isso é um dever de todo cristão, de um perante o outro e também perante as nossas pequenas árvores, que são os nossos pequeninos. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é cultivar o coração deles para que o Espírito Santo plante ali as sementes da verdade. E daí eu volto. Feito esse parênteses dos pais ou os responsáveis, eu queria voltar para os Salmos 92. Onde a gente estava, versículo 13, a gente falou aqui que na velhice, aliás, a gente falou que por que ele florescerá como a palmeira e como o cedro no Líbano? Porque ele está plantado na casa do Senhor. Mas olha que interessante essa terceira parte, de bênção. Se você se tornar uma árvore poderosa nesse jardim, guiada, criada, cultivada por Deus, na velhice você ainda dará frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha isso, para anunciar que o Senhor é reto. E daí o versículo final 15 é uma declaração de bênção. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, né? Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. É uma promessa de continuidade. É uma bênção na idade adulta, avançada. O jardim de Deus, ele é intergeracional. Ao mesmo tempo, nós temos diversas árvores de diversas idades, crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, né? Todos crescendo, sempre crescendo juntos, frutificando cada um no tempo certo. Na igreja, o ciclo da vida espiritual, ela se completa. Os pequeninos aprendem com os mais velhos aprendem com as crianças e todos se alegram e se veem uns aos outros florescerem nesse jardim que é criado por Deus. Assim, o povo de Deus, ele permanece sempre viçoso e frutífero em todas as gerações. É algo contínuo. No livro de Mateus, Jesus fala que quem receber uma criança em meu nome, a mim recebe. Olha que orientação maravilhosa. E no Salmo, no Antigo Testamento, no Salmo 1:3, ele fala dos bem-aventurados, aqueles que amam a palavra de Deus, que será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Gente, uma árvore plantada perto do rio é uma árvore com uma fonte imensa de nutrição. E nós temos essa fonte, nós somos árvores fortes, nós estamos com a bênção de Deus plantados nele. Ele é o nosso ribeiro de água, ele é o nosso agricultor, ele é o nosso cuidador, ele é aquele que nos nutre, nos ensina, nos guia, né? Pais, líderes, mestres, nós somos jardineiros auxiliares do grande jardineiro. Deus é quem planta, é ele quem dá o crescimento.
mas nos chama a cuidar com zelo e com ternura daqueles a quem Ele confiou na sua igreja, esse grande jardim. Pequeninos Jardim do Reino nos ensina que a igreja não é apenas um prédio, é um lugar, é um solo santo maravilhoso preparado pelo próprio Deus, onde vidas são plantadas para florescer. Cada criança é uma semente preciosa, cada família um canteiro, e cada um de nós é chamado a cooperar como jardineiro divino, cultivando amor, fé, obediência à sua palavra. Nós temos que cooperar com Deus, nós temos que orar a Deus para nos dar sabedoria para cuidar das nossas crianças. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por essa mensagem. Faz da tua igreja, Senhor, um jardim fértil, onde os pequeninos cresçam em segurança e fé. Concede aos pais sabedoria e paciência, e aos mestres fidelidade à tua palavra. Que o teu Espírito Santo produza frutos de justiça e santidade em todas as gerações. Em nome de Jesus, seu Filho amado, te pedimos e te agradecemos. Amém. Tenham todos uma ótima fim de quinta-feira e que Deus os abençoe. Abraço.